Na nossa entrevista de estúdio de hoje, a gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta, mas que às vezes pode causar problemas. Eu recebo o advogado Arilson Ribeiro, que vai esclarecer algumas dúvidas sobre férias. Boa noite, Arilson. Boa noite, André. Primeiro, começa falando pra gente como funciona o direito a férias. Isso. As férias, ela é adquirida após um período, um interstício que a gente chama, de 12 meses de duração do contrato de trabalho. Então, a partir desse período, o empregador, por ato dele, voluntário, ele vai escolher o menor período, um período apenas, e ele vai conceder, ele tem 12 meses para conceder essas férias para o empregado. Quem tem contrato de trabalho há menos de 12 meses também pode tirar férias em alguma hipótese? A regra da concessão das férias são de 12 meses para ter aquisição. Nos casos de férias coletivas, André, que são aqueles casos onde a empresa ela concede férias para todos os empregados da empresa de uma só vez, ou para determinadas unidades, né? Então, nessas situações, se o empregado estiver lá com menos de 12 meses, ele vai sim receber as férias proporcionais, ele vai gozar as férias proporcionais. E quem trabalha meio período, às 30 horas semanais, tem direito a 30 dias de férias também? As férias, na verdade, o período dela vai de 12 dias até 30 dias de concessão. Essa variação, ela depende muito da quantidade de faltas que o empregado tem no período aquisitivo, tá? Então, dependendo da quantidade de faltas, ele vai receber ou 30 dias ou menos que isso, pode receber até 12. No caso do empregado a tempo parcial, após a reforma trabalhista, que ocorreu em novembro do ano passado, foi fixada uma regra, tanto para aqueles que trabalham em tempo integral, quanto para aqueles que trabalham em tempo parcial. A regra é a mesma, então o empregado por tempo parcial, ele pode sim gozar as férias pelo período de 30 dias. E agora sobre dividir as férias, em quantas vezes pode ser dividido e quem escolhe isso? É o empregado ou o empregador? Esse período de concessão, na verdade, a regra diz que o período é único, é um só. Só que tem a possibilidade de dividir em até 3 vezes. A lei diz o seguinte, que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os outros 2 períodos não podem ser inferior a 5 dias. Então, essa é a regra para conceder. Quem concede as férias é sempre o empregador. Nesse caso, de ter essa possibilidade de mais de uma oportunidade de ter férias, é necessária a anuência do empregado. E com relação a vender as férias, o que pode e o que não pode? A venda das férias sempre existiu. O nome técnico para isso chama abono pecuniário. Qual que é a regra? O empregado quer vender ou quer converter o período de férias em abono. 15 dias antes de vencer o período de 12 meses, que é o período aquisitivo, ele tem que comunicar isso ao empregador, que se faça de preferência por escrito, e o empregador ele pode converter até 1/3 das férias do empregado em abono pecuniário. Um exemplo prático, tem 30 dias de férias, o empregado pode vender 10 dias. Ok, Arilson, muito obrigado pelas suas informações e tenha uma boa noite. Boa noite, André. O Jornal das 7 fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.